Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, mais uma vez. Fernando Aquino aqui para estudar com vocês aí a lição de número 13. Com isso, a gente sabe que o trimestre está se findando, né? Essa é a última lição desse trimestre e estaremos abordando aqui neste vídeo um pouco a respeito do ministério, da vida e do livro do profeta Malaquias. E o título da lição é Malaquias, o sol da justiça vem aí. Então, dando aí continuidade à série de estudos e finalizando com este vídeo, esse trimestre, nós falaremos acerca do profeta Malaquias. Vamos lá, então. Nosso texto bíblico básico, queridos, está lá em Malaquias, capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1 e capítulo 3, dos versos 7 ao 12. Já o nosso texto áureo está lá em Malaquias 4, 2 e diz: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e a salvação trará debaixo de suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Vamos lá então, dando continuidade aí, vamos para o nosso comentário, né, palavra introdutória. Para começar, vamos ver aqui um pouco a respeito da vida do profeta. Vamos ver aí que Malaquias, né, o nome do profeta, vem do hebraico Malachi, e significa meu mensageiro, né? Também, é claro, meu anjo, uma vez que essa palavra Malachi, né, ela origina-se lá em Malach, e Malach no hebraico é anjo, e também no grego angelos, ok? E essa expressão aí, né, Malachi, acredita-se que seja uma espécie de abreviação de Malach Yah, ou seja, Malach, mensageiro, Yah, Javé, Jeová, Deus. Então, com isso, também mensageiro de Deus, ok? Mais uma vez aí, Malaquias, no hebraico Malachi, que significa meu mensageiro, né? E também possa estar significando Malach Yah, ou seja, mensageiro de Yah ou mensageiro de Deus. Também é uma das formas que nós podemos utilizar aí para esse nome. Com relação à vida deste profeta, pouco sabemos, gente. Esse aí é um daqueles profetas que, durante a sua escrita ali, durante o seu livro, o conteúdo que data-nos ali, marca alguma coisa a respeito do livro, não cita reis, não dá referências muito claras a fim de que a gente possa saber um pouco mais a respeito da sua vida, né, da sua autobiografia. Então, por causa disso, inclusive, nesse termo aí, essa expressão Malachi, Malaquias, ou seja, anjos, e dá essa expressão meu anjo, muitos acreditam que não seja aí um personagem real, né, Malaquias, mas sim um pseudônimo utilizado por outra pessoa. Então, há quem atribua a autoria deste livro a Esdras, né? Quem diga que Esdras escreveu, ao invés de pôr o seu nome, Esdras ou Esra no hebraico, acabou colocando neste lugar um pseudônimo que seria aí meu mensageiro, ok? Meu anjo, né? Malachi. E também com isso, né, alguns, até mesmo há quem diga que foi realmente um anjo de Deus que trouxe e que inspirou e escreveu esse material. Mas nós, analisando aí, a gente acaba chegando à conclusão que sim, realmente, né, houve essa pessoa, esse personagem, Malaquias, embora essa seja a única menção, essa única referência a esse nome no Antigo Testamento. A gente não encontra outro personagem com o mesmo nome, Malaquias. Tá? Isso gera para muitos essa dúvida que eu acabei de citar aí com relação à existência ou não desta pessoa. Mas o que nós geralmente entendemos aí é que sim, existiu, houve sim um homem, um profeta, tá? Um personagem chamado Malaquias. Dando continuidade aqui, vamos lá. O livro escrito por volta de 450 a 420 a.C. encerra o cânon do Antigo Testamento, né, o cânon, como alguns dizem, do Antigo Testamento, e denuncia o estado precário em que se encontrava a nação de Israel. Vamos lá. O amor dos judeus para com Deus não correspondia ao amor de Deus para com eles. Então, um pouco do cenário aí desse livro, geralmente escrito nesse período, né, e a gente atribui esse período também ao ministério de Neemias, então dando-nos a entender que Malaquias é contemporâneo de Neemias, então cerca aí de aproximados quase 100 anos após ali a chegada de Zorobabel, a construção do templo, por conseguinte, depois também a chegada de Esdras, e aí, por fim, com a chegada de Neemias, a gente vê, então, a partir daí, essa ligação e o ministério do profeta Malaquias. E a questão ali é que esse livro traz-nos a ideia de amor, ele ilustra para nós o amor de Deus. Deus nos quer mostrar nesse livro e falar a respeito do seu amor. E há uma espécie de paralelo
traçado, ligando questões relacionadas a essa diferença que havia, né? Ou seja, um Deus de amor, um Deus que ama seu povo, mas que o seu povo não é amado como deveria ser. Então, como a gente viu aí, o amor dos judeus, o amor do povo de Deus, não correspondia ao amor imensurável, o amor ágape, como nós dizemos hoje, o grande amor de Deus. Vamos lá. E por isso Malaquias denuncia essa situação complicada do povo. O livro de Malaquias foi escrito numa forma literária peculiar que apresenta um diálogo entre o Senhor e o povo de Israel. Vê, por exemplo, Malaquias, capítulo 1, verso 2 a 5. Ou seja, a forma como foi escrita é interessante. Dá-nos a entender no livro de Malaquias é que há um diálogo, uma forma direta. Ele não está só narrando uma história, mas ele descreve um diálogo. Ora, Deus está falando, ora, o povo está replicando ou tentando replicar, indagando, melhor dizendo, as coisas que Deus diz. Então há um diálogo. Uma hora Deus está perguntando, uma hora o povo está perguntando. Então a gente percebe essa questão em diálogo, e esse diálogo é mais ligado à questão de interrogação, um diálogo interrogativo. Quando nós vemos ali cerca de 23 a 26 interrogações, perguntas sendo feitas aí dentro deste livro, tá? Vamos lá também. Quais seriam as características do livro? Primeiro tópico aí. Malaquias, como mensageiro de Jeová, conforme se traduz seu nome, eu tive isso agora, Malachi, meu anjo, tá? Meu ângelo, ou seja, anjo do Senhor. Vamos lá, aplicou uma linguagem pesada para protestar contra a nação. A incredulidade, a avareza e a infidelidade sexual são temas bem pontuados em seu livro. Então a gente vai ver aqui uma espécie de abordagem, tá, dos temas que ele destacou, da maneira como o povo estava, e isso vai ilustrar para nós algumas características aí concernentes a este livro. Para começar, vamos ver aí primeiro o ambiente político, como estava a questão política. Embora fosse judeu, Neemias pertencia à corte de Artaxerxes I. Por ordem do imperador persa, Neemias foi comissionado a exercer o governo em Jerusalém por 12 anos. Está lá o período aí, a data. Quando então retornou para a Pérsia. Algum tempo depois de ter estado na Pérsia com os reis, Neemias fez uma segunda viagem a Jerusalém. O que é importante entender disso aqui, professor? Vou tentar ser bem direto, de repente você, aluno, também está acompanhando aí. É entender o seguinte para esse tópico aqui. É que existem pelo menos 3 fontes relacionadas a essa questão desse ambiente político e até mesmo histórico relacionado ao livro de Malaquias, profeta. Então qual é a questão aí a princípio? Alguns vão dizer que Malaquias teria escrito antes mesmo de Esdras. Então antes que Esdras tivesse ali exercido seu ministério lá em Jerusalém, no retorno ali, junto aos cativos, ele trouxesse uma leva nessa segunda vinda, alguns acreditam que Malaquias teria profetizado nesse período, tá? Já outros vão dizer que Malaquias profetizou, conforme a gente passa a perceber um pouquinho aqui a ideia, que Malaquias teria profetizado naquele período em que a gente sabe que Neemias, a princípio, Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, ficou sabendo ali, através de um parente, da notícia da situação difícil que estava lá, o povo que havia retornado, regressado do cativeiro, e ele então está triste, ora a Deus, o rei percebe a sua tristeza, e ele agora recebe do rei cartas e um título de governador para voltar e iniciar uma obra da construção, ou melhor dizendo, da reconstrução dos muros, fortalecer ali e guardar Jerusalém, o povo. E é interessante que, enquanto Neemias está exercendo esse ministério, está ali cuidando não só da construção em si, mas também do povo, a gente percebe que há oposições e tal. Então Neemias precisa voltar para a Pérsia, há um retorno dele. Ele vai para Jerusalém, ali fica um tempo, depois ele retorna. Então há quem diga, há quem ensine, há quem acredite que o profeta Malaquias teria profetizado justamente nesse período em que Neemias faz esse regresso dele lá para a terra da Pérsia. Ou seja, em outras palavras, a ideia que se tem ali é que quando Neemias sai, o povo meio que se esfria, A saída de Neemias meio que causa um esfriamento no povo, e o povo então começa a prevaricar, os sacerdotes deixam a obra de Deus de mão, e nesse tempo Deus levanta o profeta Malaquias. Mas há também quem acredite que Malaquias teria profetizado após o término desse ministério, por assim dizer, esse tempo em que Neemias teria passado e ficado. Então, frisando aqui para que você possa até pesquisar aí para te auxiliar mais na sua aula aí, professor, e você também, aluno, entender um pouco mais sobre isso. Existem 3 linhas de pensamento relacionadas a essa questão, esse ambiente político. Uns vão dizer, como eu já disse aqui,
para a gente fechar essa parte, que foi lá antes de Esdras. Outros já vão dizer que foi nesse período em que Neemias está ali, mas ele deixa um pouco Jerusalém, ele volta a peça enquanto ele está ausente, então Malaquias profetiza, devido ao povo ter se esfriado. E já outros vão dizer que após ter findado realmente o ministério de Neemias, ou o tempo em que Neemias ficou ali trabalhando, a gente fala ministério no sentido de trabalho, né, a obra dele, por conseguinte ele não era profeta nem sacerdote, algo do tipo, mas durante o período em que Neemias deixa realmente de vez Jerusalém, retorna para sua terra, aí depois de tudo isso é que Malaquias vai profetizar. Então essa é a ideia por trás desse ambiente político. Então, o que vai datar, o que vai dizer, o que vai nos fazer entender melhor isso, é realmente entendermos em que período isso aconteceu. E eu quero dizer que a grande maioria, né, a avassaladora maioria, acredita que foi bem depois de que Neemias retornou. Tá? Então, poucos são os que creem que seria nesse intervalo e quase ninguém crê que seria antes de Esdras. Já avisa o fato de muitas referências terem sido feitas lá, o período em que Neemias estava em Jerusalém. Dando continuidade aqui então, o ambiente religioso. No dia do profeta, a condição espiritual do povo era precária, pois muitos pecados começaram a se espalhar pela nação. Havia total relaxo em relação às exigências da lei divina. A desgraça na vida social passou a persegui-los, mas os judeus estavam tão distantes de Deus que não eram capazes de detectar nenhuma causa espiritual por trás dos acontecimentos. Então, o interessante é o seguinte, qual era a ideia do ambiente religioso ali? Vamos lá. Então a gente percebe o seguinte, que o povo estava realmente afastado, desleixado. E a insensibilidade do povo era tão grande que eles não conseguiam perceber que estavam entrando num buraco, né, que os sacerdotes também estavam ali corrompidos, levando o povo a pecar ainda mais. Né, o problema começava do sacerdócio para o povo, e é claro que a gente não está aqui justificando ou se o sacerdote é pior que o povo ou não, mas a ideia é que a situação estava tão complicada que os sacerdotes haviam perdido a fé realmente genuína, aquela adoração, aquele início lá que eles tiveram com relação às divisões, com relação à Levi, a conhecer mais sobre o culto, a Deus dar essa missão, ou seja, os sacerdotes estavam esquecendo a missão que outrora haviam recebido de Deus e levando o povo a pecar ainda mais. Então a injustiça social, o divórcio, o adultério, coisas desse tipo estavam permeando, né? Então, o jogo desigual, a gente vai ver já isso aqui com mais detalhes, ok? Eu vou detalhar melhor um pouco a respeito disso aqui. Mas essa é a situação religiosa do povo, apatia, tá? Descaso, desânimo, esfriamento. Então, esse aí seria o ambiente religioso em que Malaquias é levantado por Deus a profetizar. O propósito de Malaquias. Então, qual foi o propósito deste homem de Deus, desse santo homem de Deus? Como acontecera por repetidas vezes no passado, a nação entrou mais uma vez em decadência espiritual. O propósito de Malaquias, portanto, foi apontar com objetividade e clareza os males existentes entre o povo de dura cerviz. Parece que nem mesmo o tempo do cativeiro babilônico foi suficiente para que se arrependesse. Então, a princípio, uma vez que a situação estava nesse sentido aí, como a gente acabou de abordar agora no slide passado, né? Um esfriamento terrível, o povo, um afastamento de Deus, uma vida dúbia, os sacerdotes com grande descaso não só para com a casa de Deus, mas também para com o culto, né, a liturgia que ali acontecia, a verdadeira e genuína adoração. Então, nesse tempo, Malaquias é levantado por Deus para apontar, para descrever, para listar esses pecados e despertar o povo a um genuíno arrependimento e fazer o povo entender que Deus é um pai de amor, um pai amoroso, e que, por conseguinte, o povo de Israel, o Judá, e essa expressão Israel, preciso falar isso aqui, talvez eu não tenha colocado no slide, ou até mesmo quem fez aí, o pessoal que elaborou, mas essa expressão está ligada a Israel para Malaquias, que é um profeta do pós-cativeiro. A gente vai ver que essa expressão Israel não é tão usada, mas por que está Israel ali? É para focar todo o povo, toda a nação, o propósito original de Deus para essa nação. Porque após o cativeiro a gente começa a ver outras designações, como judeus, coisas que até então não tinha, mas no cativeiro não se tinha judeu. Então passa a falar judeu, por quê? Para até mesmo uma forma didática, para a gente poder separar essa questão de norte e sul, tá? Reino dividido, e os cativeiros que ambos passaram, né? 722 o cativeiro do norte, 605, 597, 586 o cativeiro do sul. Mas Israel aqui, o que Malaquias está dizendo, o que Deus está levando Malaquias a dizer, é englobar todo o povo, toda a nação, o projeto original de Deus para esse povo, ok? Então ele é levantado para isso,
para apontar, para listar, para descrever, para destacar esses pecados e chamar o povo ao amor, entendendo que Deus é um Pai amoroso e que Israel deveria amá-lo assim como Deus os amava. Esse era, a princípio, o propósito de Malaquias e nós veremos com mais detalhes já já. Segundo tópico, os 6 oráculos do profeta. Então a gente vai ver aqui que o Malaquias profetizou, né, vaticinou ali, e dentro dessas profecias a gente pode destacar, a princípio, 6 oráculos. Deixa eu tomar uma águazinha aqui, porque eu ministrei na semana passada inteira, eu preguei a semana passada inteira. Essa semana também já estou marcado para pregar a semana toda e lecionando também, dando aula aí. E a garganta não está muito boa não, com licença. Então o que a gente percebe aqui a princípio? São 6 oráculos aí, vamos lá. A consagração ao Senhor, a observância da lei, a proibição do casamento misto, a observância do dia do Senhor, a observância no ano sabático, a observância das ofertas para a manutenção do culto e, por fim, a observância dos dízimos. Então, esses são alguns dos pontos, né, que o profeta destaca e que a gente também vê lá descrito no livro de Neemias. E isso que é interessante, nos dando a entender, nos fazendo analisar e olhar aí e perceber que há uma espécie de ligação entre ambos, né? O que nos mostra realmente que Malaquias teria sido contemporâneo realmente de Neemias. Vamos ver um pouquinho desses oráculos aí, aquele que der para ver de maneira mais clara dentro deste vídeo. Eu estou tentando ao máximo aí, tá? Poder falar dentro de um tempo legal. Vamos lá então. A princípio, o primeiro oráculo, uma palavra sobre os edomitas. A nação estava empobrecida, né? Israel, Judá. Por esse motivo, os edomitas zombavam dela. No entanto, por amor, Deus disse que se vingaria dos inimigos de Israel. Diz assim: eles edificarão e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Né? Malaquias 1:4. A princípio, gente, a ideia aqui, professor, para você que vai estar lecionando aí essa aula, para você que quer conhecer um pouquinho mais desse respeito, é entender uma coisa. Dentro desse contexto aqui está inserido, por trás disso, a ideia lá, desse paralelo, né, desse exemplo que é dado por Malaquias sobre Jacó e Esaú, no qual a gente vê lá, Deus ama Jacó e aborrece Esaú. A ideia de aborrecer não aponta, ou de odiar, algumas traduções vão trazer, até quem diga odiar, odeio Esaú, a princípio não aponta para essas duas pessoas a princípio, tá, gente? De maneira individual. O relacionamento de Deus com a pessoa de Jacó ou o relacionamento de Deus com a pessoa de Esaú. Tá? Não que Deus não quisesse salvar Esaú, não amasse Esaú como ser humano, apontando para a ideia de que Deus ama alguns e odeia outros, não é isso aqui. O ponto de aborrecer, essa expressão aborrecer ou odiar, aponta mais para uma questão de escolha, tá? Do plano, do projeto de Deus para essas pessoas aí. Então, aponta mais para a posteridade, para a herdade, para as pessoas que viriam, para as nações que seriam oriundas aí, que viriam de ambas essas pessoas. Então, quando Deus fala amei Jacó, aborreci Esaú, aponta para o futuro dessas pessoas, ou seja, no sentido das nações que viriam dela. Então, o amar a Jacó aponta para a herdade de Jacó, a posteridade de Jacó, o cuidado, a saber, Israel, a nação que viria da pessoa de Jacó. E o fato de aborrecer Esaú aponta para que, assim como Esaú foi um transgressor, um desleixado, alguém que nunca se preocupou com as questões espirituais, também as nações que viriam após ele, sairiam dele, também se portariam da mesma forma. E a gente vê isso, né? Os edomitas estão aí como exemplo, estou citando aqui agora, uma nação que jamais se voltou a Deus por completo, jamais parou para fazer uma análise do que seria as coisas de Deus e amar a Deus. Pelo contrário, uma nação que sempre procurou, sempre que possível, se voltou contra os seus irmãos, a saber, Israel. Então a ideia por trás disso aqui, gente, amar a Jacó e aborrecer Esaú, não é que Deus amava uma pessoa chamada Jacó e odiava, né? Deus tinha ódio. Aí você vai para Tiago e diz que lá na epístola de Tiago que Deus não faz acepção de pessoas. Então, a gente precisa entender isso aqui, Deus não está fazendo acepção de Esaú. A questão é que as obras dele eram más, é uma pessoa que estava desgarrada, então, e tudo aquilo apontaria para que realmente ele não teria um bom futuro. Então Deus escolhe, aponta para a escolha de Deus. Deus é soberano e escolhe quem quer, como quer, quando quer, da maneira que quer. Então Deus escolheu Jacó, tá? E para dar a ele essa nação, Israel, e para dessa nação vir o Messias. E o que a gente vai estar vendo aqui é o fato de que, ainda que essa nação, chamada Israel, vinda de Jacó, caísse por diversas vezes, transgredisse por diversas vezes a lei de Deus, cometesse diversos erros, mas a gente percebe aqui que Deus levantou essa nação, cuidou dessa nação, restaurou essa nação chamada Israel, vinda de Jacó, mas o mesmo não aconteceu com Edom. Edom caiu, destruída foi, e Deus não a levantou, não a restaurou. Por isso, então,
é o que está descrito lá no verso de número 4, ok? Essa seria, a princípio, gente, aí uma ideia a se trabalhar para esse slide aqui. O segundo oráculo, a negligência no culto prestado a Deus. Esperava-se dos sacerdotes o maior grau possível de integridade espiritual. Entretanto, eles eram os que mais profanavam o sagrado, pois não apenas negligenciavam o recebimento das ofertas, como também riam do Senhor. Olha aí, e vamos ver aqui o versículo, capítulo 1, verso 13. E dizeis, eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. Olha que coisa interessante, então. Então, a ideia, a princípio, aqui é que o segundo oráculo está mostrando aí, gente, a negligência por parte do sacerdócio. O sacerdócio que outrora foram instituído por Deus, e não só instituído, como também instruído por Deus a respeito de como deveria ser a genuína adoração, tendo, pois, a missão de conduzir o povo à verdadeira adoração. Essa era a missão do sacerdócio, conduzir ao povo, interceder pelo povo. Olha que coisa tremenda, clamar a Deus em prol do povo, guiando este mesmo povo ao Senhor, mas o sacerdócio estava corrompido, né? O povo ali havia retornado e o sacerdócio estava corrompido, né? Os homens que deveriam ser o esteio e o exemplo, assim não estavam sendo. Então, já não ofereciam sacrifício como deveria ser oferecido, animais sem mancha, sem mácula, mas animais defeituosos, tiravam muitas vezes, usurpavam esses animais, ou até mesmo algumas ofertas de algumas pessoas, né, ludibriavam o povo. Assim estava sendo o comportamento do sacerdote. Assim estava sendo o comportamento dos sacerdócios. E por esse motivo, Malaquias agora, inspirado por Deus, pelo Espírito do Senhor Jeová, o Espírito Santo de Deus, ele agora profetiza contra o sacerdócio corrompido que havia lá em Israel. Continuando aqui, o terceiro oráculo, o casamento misto. Os judeus do tempo de Malaquias divorciavam-se de suas mulheres para casarem-se deliberadamente com estrangeiras. O inconformismo de Deus era manifesto por intermédio dos seus profetas, mas o povo não os ouvia. Vamos lá então ver um versículo que vai focar um pouco isso, eu vou explicar melhor. Aí, dentre a questão ali é que quando o povo recebeu de Deus a lei, Deus agora estava orientando o povo a fim de que, adentrando na terra da promessa, o povo não realizasse os chamados casamentos mistos. E por quê? Um dos motivos está aqui, ó. Nem te apresentarás com elas, ou seja, aparentarás, melhor dizendo, nem te aparentarás com elas. Aí fala do casamento misto. Não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Então, aqui, o que está sendo focado aqui, como a gente já acabou de ler, é que naquele período ali de Malaquias e Neemias também descreve um pouco a esse respeito, estava acontecendo o casamento misto. Mas antes desse casamento misto acontecer, né, ou seja, os judeus casando-se com estrangeiras, né, outros povos, antes eles se divorciavam de suas mulheres, suas esposas, e iam lá, após tais divórcios, casarem-se com essas estrangeiras. O primeiro erro começava ali nessa questão do divórcio. Então a gente vê claramente, é muito claro na Bíblia o fato de que Deus odeia, abomina, isso aborrece a Deus, o divórcio, tá? Lembrando que dizer que Deus odeia o divórcio não é o mesmo que dizer que Deus odeia os divorciados, tá? Que a questão de Deus seja com as pessoas. Por que eu estou falando isso aqui? Porque ainda que uma pessoa tenha ali acabado ali devido às circunstâncias da vida, eu não sei o que motiva, cada um tem o seu motivo, e eu não quero entrar nesse mérito aqui porque nem o profeta entrou, mas a ideia é entender o seguinte, gente, é que as pessoas que hoje encontram-se divorciadas, tá, e de repente esse divórcio aconteceu antes de conhecer o Senhor, precisam buscar a Deus, precisam buscar a presença do Senhor, orar ao Todo-Poderoso. Então a ideia é entender aqui, gente, é que Deus, ele não odeia o divorciado. A questão de Deus ali é com o divórcio. Então a gente precisa entender que o casamento é algo santo e abençoado diante de Deus. O casamento é uma instituição divina. Deus fez o casamento a fim de que ninguém se divorcie, tá?
ok? O divórcio foi uma concessão, por assim dizer, dentro da lei de Moisés, essa é a ideia que Deus queria dizer, mas nunca foi o plano original de Deus. Então Deus realmente sim odeia o divórcio, sim, a ideia de alguém se divorciar traz uma espécie de raiva, de ira. Então a gente precisa entender isso aqui, tá? Deus odeia o divórcio. Com isso, e eu não quero estender o fato para não tomar tempo, se é um vídeo não tão extenso, então o fato de Deus odiar o divórcio não significa dizer que Deus odeia a pessoa divorciada, assim como Deus odeia outros pecados como homossexualismo, coisa do tipo, não quer dizer que Deus odeia as pessoas, tá? Deus ama a todos, mas amar não significa concordar com o erro, concordar com aquilo que a pessoa faz, concordar com as práticas que a pessoa faz, tá, gente? Então, a ideia básica aqui é que os homens lá, isso você vai poder trabalhar melhor na sua aula, e caso nessa parte do que eu disse aqui, gente, se pintou uma dúvida no que eu disse, eu sempre deixo o meu contato aí no final. Você pode entrar em contato, a gente vai falar melhor sobre esse tema, essa ideia a respeito do que eu estou tentando passar aqui no divórcio. Eu estou tentando só ser prático devido ao tempo, tá? E o que eu acabei de dizer ainda não é o que eu penso por completo acerca do divórcio, mas a gente precisa dar continuidade aqui à lição. Então, voltando aqui para fechar essa parte, a ideia é que esses homens lá se divorciavam, um erro terrível, abandonando as mulheres de sua mocidade, ou seja, aquelas pessoas que sofreram junto a ele, aquelas pessoas que iniciaram ali logo no seu retorno, naquele processo todo, construção da casa no início, pessoas que sofreram junto a ele. Agora vai, quando a situação melhorava um pouco, se divorciava da pessoa que passou a vida do seu lado, para ir lá e casar com outra. Então, e além desse casamento, desse divórcio, por assim dizer, já não ter aprovado por Deus, para piorar a situação, ainda fazia um segundo erro, que era casar-se com mulheres estrangeiras, perdão, ou seja, julgo desigual, outra coisa que Deus também abomina, outra coisa que também não é bom, outra coisa que também não traz benefício nenhum a nós. Então são dois temas aí que podem, por você, ser melhor explorados, é claro, porque você vai ter mais tempo que eu para falar sobre isso. Divórcio e o julgo desigual que acontecia lá, naquele período. Então, em continuidade aqui, vamos passar para o outro oráculo, o quarto oráculo, o enfado de Deus. Deus está cansado de ouvir o povo dizer que ele não fazia justiça. O Senhor era acusado de aceitar a iniquidade dos ímpios, simplesmente porque, segundo o povo, ele não agia. Outra coisa que é interessante aqui, um outro oráculo. O que a gente percebe aqui, gente, é que o povo estava tentando meio que colocar Deus no banco dos réus. Em que sentido? Dizendo que Deus meio que, por um lado, acusava o povo dos seus erros, mas não julgava outras nações ou outros povos, ou até mesmo aqueles dentro do povo que estavam no erro, permaneciam no erro. Era como se Deus cobrasse de um que está no erro, ou melhor dizendo, cobrasse de algum acerto, mas não cobrasse daquele que está no erro, no sentido de não punir a quem estava errando. E tentavam com isso colocar Deus como uma espécie de injusto. Então a ideia aqui era tentar dizer que Deus estava sendo injusto. E isso estava enfadando a Deus, cansando. É claro que Deus não se cansa, você entendeu onde eu quero chegar, é só uma forma de linguagem aí. Mas a questão é entender que eles estavam lá falando e falando e falando, e Deus é injusto, e Deus é injusto, e Deus não age, e Deus não faz, e Deus parece que está gostando de ver a opressão, o nosso sofrimento. Então muitas pessoas às vezes acabam agindo dessa forma, gente. Olham para a sua vida e falam, eu não consegui o que eu queria, eu não tenho o que eu quero, eu não sou o que eu quero, não cheguei onde eu queria chegar. Mas parece que pessoas que não temem a Deus têm mais que eu, são mais que nós cristãos, têm uma vida melhor. Lembra lá, gente, para esse ponto aqui, inclusive, professor, recomendaria que se você, caso lhe dê tempo aí, lesse lá o Salmo 73, aquela questão relacionada a Asaf, né? Asaf indagou e falou, e ele disse, meus pés quase desviaram, né? Quase vacilaram, porque Asaf ele passa a olhar um pouco para a vida do ímpio, da vida daquele que não temia o Senhor, e a impressão que ele tinha é que quem não temia o Senhor estava melhor, vivia melhor, aparentemente estava melhor. Então Deus, indo ao santuário, o Asaf, naquele momento Deus descortina algo para ele, uma revelação tremenda, e ele passa a ver o futuro. E é isso que ele passa a ver, o que vai acontecer com aqueles que desobedecem e se voltam contra Deus. Então, quem sabe você está olhando para hoje, meu irmão, aí, meu irmão, presente. Mas vamos passar a entender uma coisa. O futuro daquele que teme a Deus é muito melhor do que o futuro daquele que não o teme.
Então esse é o ponto. E para isso, Malaquias vai destacar aí no verso 18, né? E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, que o serve e o que não serve a Deus. Então há uma grande diferença. E nós vamos entender isso aí, tá? Então Deus estava cansado de ouvir o povo dizer aquilo, mas a ideia é entender que o que aquele povo precisava saber, a princípio, é que Deus é justo, o justo dos justos, Deus é justo, e que há, para os que não temem a Deus, um futuro terrível. Então, que temamos a Deus, que busquemos a Deus, que adoremos firmemente a Deus. Então, há para você, meu irmão, aí, há para mim, há para nós aqui, tá, uma diferença muito grande entre servir ou não a Deus, entre estar ou não com Deus, entre adorar ou não a Deus. Então, que nós continuemos firmados nesse propósito, firmes nesse propósito, que é servir e adorar ao Senhor. Vamos lá então. Vamos para mais uma aí. O quinto oráculo, o roubo a Deus. A nação não prosperava, mas havia uma boa razão para isso. Nos dias de Malaquias, os judeus que voltaram do exílio não estavam devolvendo os seus dízimos e entregando suas ofertas de forma devida. O empobrecimento era nada mais que a presença de um devorador que consumia as plantações. A solução para este caso estava em que se voltasse a obedecer à ordem divina. Outro oráculo aí ligado a um problema também bem interessante desse livro, que é a questão relacionada à avareza, ao fato do povo estar ali buscando, segundo eles, a prosperidade, tentando, mas de contrapartida, enquanto eles buscavam a sua própria prosperidade, por assim dizer, ou tentando tal, eles estavam usurpando, roubando a Deus. E esse texto é muito conhecido, né? Eu acho que um dos textos mais usados, mais utilizados para trabalhar a ideia de dízimo e oferta hoje, a princípio mais o dízimo do que a oferta propriamente dito, é o texto de Malaquias, principalmente Malaquias 3:10 ali. Então a questão aqui é entender, gente, eu não vou focar muito nesse ponto, porque eu estou focando mais a questão do Malaquias do que essa questão hoje na atualidade. E volto a dizer, caso que você queira conhecer mais um pouco sobre o dízimo, é para nós hoje ou não e tal, a gente pode estar fazendo um vídeo falando só sobre esse assunto, ou de repente, caso não me dê tempo de fazê-lo, tem tempo hábil, você pode estar entrando em contato conosco, a fim de que a gente venha falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas a ideia aqui, entender ainda dentro do livro de Malaquias, é que o povo queria prosperar, ou não prosperava. Por quê? Por que não vinha essa prosperidade tão desejada? É porque o povo estava roubando a Deus, né? E Deus disse, vós dizeis, né? Em que me roubais? Ó, no dízimo e na oferta. Então o povo estava deixando de ofertar e deixando de dizimar. Mas há um contexto aí, interessante também. Aqui é uma continuidade daquilo que a gente viu lá em lições anteriores. O povo retornou, anos se passaram após esse retorno do cativeiro, o povo está ainda tentando lá trabalhar, construir as suas grandes casas, aquelas coisas todas. Com isso o povo passa a reter, né, parte do dinheiro que era o dízimo e as ofertas. Ou seja, quando eu falo dinheiro, você entende. Porque tem gente que tem uma briga, mas a oferta não era dinheiro, era cereais, era fruta, era animais. Tá, mas ainda assim, vamos lá. O povo passa a reter esse dízimo, essa oferta, e não envia para o templo. Então, o pouco que chegava lá, também não havia da parte dos sacerdotes, aqueles que ali estavam no templo, também um investimento, dos levitas sacerdotes, um investimento na obra de Deus. Então, do que chegava não investia, que investimento é esse? É só na alvenaria do templo? Não, também o dízimo era destinado para órfãos, viúvas, uma parte também era chamado dízimo do dízimo, que era destinado aos levitas. Então, o povo travou e não mandava para o templo. O pouco que chegava, quem estava lá também comia aquele dinheiro e não investia na obra. Então, de um lado, os sacerdotes, os líderes, travando o dinheiro dentro do templo, não investindo na obra. Do outro, o povo também travando para cuidar para si próprio, não investindo também na obra. Então, o investimento ali, eu preciso focar muito nisso aqui, que os sacerdotes não dizimavam e travavam ali o dinheiro, e também o povo, ok? Então havia um problema em ambas as partes. Por que eu estou falando isso aqui? Porque muitas vezes esse texto é usado só contra o povo. Alguns, por favor, inclusive foque nessa parte, para esse focado, e essa parte que eu estou falando aqui, porque eu estou dizendo todos não estou generalizando aqui não, por favor, gente, por favor. Alguns líderes pegam esse texto para usar só contra o povo. Alguns líderes, quando percebem que a situação financeira não está das melhores, não está entrando a quantidade que queria, da maneira como queria, ali a renda, aí vamos lá, abre um texto, queridos, abram sua Bíblia conosco nessa noite, o livro de Malaquias, capítulo 3, aí começa, irmão. Mas vamos entender uma coisa, os sacerdotes também não andavam bem, não. Então a cobrança, muitas vezes cai só no povo, ela deve cair em todos nós, ou seja, obreiros, líderes, pastores, todos precisam ser fiéis, não é só o
povo em si, ovelhas que têm que ser fiéis, também os líderes. E eu estou dizendo mais uma vez, alguns, porque existem líderes aí no Brasil, né, igrejas bem organizadíssimas, tá, uma coisa tremenda, tudo bem feito, obra social, missões, investimento, a gente percebe na infraestrutura do templo para trazer um bem-estar maior às pessoas, uma melhor acomodação, tudo isso a gente percebe. Existem pastores que realmente investem realmente de maneira correta o dízimo, glória a Deus por isso, né, que assim seja. Mas a ideia é que esse texto não pode ser utilizado só para o povo, não. Tem que ser, via de regra, uma via de mão dupla, para lá e cá. Então, eu preciso usar esse texto também como sacerdote. Já que eu vou cobrar do povo dízimo, eu também preciso ser um dizimista. Porque eu conheço pessoas que são obreiros que nem dizimam. E hoje, pasmem vocês, gente, eu vou falar um negócio aqui e vamos lá. Na maioria das reuniões que se tem hoje de obreiros, às vezes de igreja, reunião ministerial, o que a gente vê são pastores cobrando dos obreiros, porque muitas igrejas aí, muitas, não estou dizendo todas, hein, muitas, o povo não tem problema em dizimar e ofertar, o povo realmente dizima e oferta e ajuda a obra de Deus. Mas os obreiros, às vezes, por assistir alguns youtubers aí, teológicos, né, alguns teólogos do YouTube, acabam até parando de dizimar. Então eu vou falar uma opinião que é minha, tá? Você não é obrigado a concordar comigo. Eu estou vendo mais obreiros com dificuldade de dizimar do que realmente membros, tá, hoje em dia. Então, e para mim isso é uma vergonha, porque quem cobra precisa primeiro fazer. Como é que eu sou um obreiro que não dizimo, não oferta, vou pegar uma Bíblia e vou para cima do púlpito, cobrar do povo e ensinar? Eu não dá nem para estar fazendo isso. Mas voltando aqui à nossa ideia, gente, quer falar mais sobre esse assunto? Estou aqui à disposição para te falar. Mas a ideia aqui do Malaquias é que a situação estava ruim para todos. Então a situação do não dizimar, tanto era no templo lá, quem estava no templo e quem também deveria dizimar para auxiliar o templo. A situação estava complicada para todo mundo. Então Deus, ele naquele momento ele pede que se faça a prova dele, ele fala que abriria a janela do céu, e muita gente às vezes só acha que janela do céu é só material, gente. É como se vai abrir a janela do céu, vai cair lá de cima carro, aquela de cima casa, aquela de cima moto, aquela de cima dinheiro na conta. Amém. Deus, ele sim, dá bem materiais, amém. Mas a questão ali, gente, é que a gente não precisa focar só em bênçãos espirituais. É claro que o texto dá uma alusão para bem material. Em que sentido? Vamos lá. O que caía do céu naquele tempo, gente? E cai do céu ainda hoje. Bênçãos espirituais, sim, mas também a chuva. Aquele povo é um povo que vivia do plantio. Naquele tempo, essas coisas que eu citei aqui, carro, moto, não tinha essas coisas, como a gente vê aí. Né? A ideia é que era um povo que vivia da colheita, do plantio, da colheita, e Deus abriria a janela do céu, que sentido também. Deus enviaria chuva, né, sobre toda a plantação, aquilo cresceria, o povo comeria, se fartaria, e seria bênção. Ok, a gente entende que é isso. Mas para nós hoje também traz a ideia de bênçãos espirituais, irmão, que coisa maravilhosa. Então que a gente foque as bênçãos espirituais. É claro que aqui não é uma barganha, tá? No momento algum do texto é uma barganha. Deus está barganhando, trocando dízimo por bênção, dinheiro por bênção. O problema muitas vezes é esse. Pessoas querem tentar comprar a Deus ou barganhar com Deus, quando na verdade a ideia não é essa. Dízimo, oferta, fidelidade, meu irmão. A gente dizima e oferta não porque às vezes alguém está nos cobrando ou que são com medo de ser chamado de ladrões, roubadores de Deus, não. A gente dizima e oferta porque reconhece realmente, tá, que Deus é quem nos dá tudo. Se Deus me deu 100%, ou glória, 10%, então para mim não é nada. Vai, ou quem dera pudesse trocar, né, se nós pudéssemos, né, viver com 10% e devolver 90% para o Senhor. Oh, glória a Deus, não tem problema nenhum, já uma vez que é para o Senhor. Porque o fato de alguns, mais uma vez, tá? Artigo aí indefinido, alguns estarem usurpando, pegando, roubando, e que escândalos acontecem envolvendo dinheiro, não quer dizer que a instituição do dízimo seja errada, que as coisas sejam erradas, que o plano de Deus seja... Não. O problema é que a gente não pode generalizar, porque uns estão fazendo errado, isso quer dizer que agora tornou-se errado. Outro exemplo que eu citei na aula passada lá, quem assistiu, né, porque alguns estão administrando mal dentro do templo, fazendo coisa ruim no templo, é que todos os templos agora são ruins, que Deus agora abomina o templo, que Deus não quer que ninguém se reúna em templo. Aí não, né? Então, fechando esse ponto aqui, gente, eu acho que eu falei até demais nesse sentido aqui, mas a ideia é entender uma coisa, estou tentando ser breve, como eu disse, é que esse oráculo estava relacionado ao dízimo, tá? E à oferta, ok? Inclusive eu quero aproveitar esse ponto do vídeo, que possa ser, como vocês já sabem, que me acompanham, sabem que eu não edito os vídeos, então eu vou do início ao fim, então se eu errar alguma coisa aqui, vai sair errado mesmo, já peço perdão a princípio, se eu falar alguma coisa que desagradou, ou que não ficou bem compreendida, porque, como eu disse, eu não tenho recursos hoje para estar editando os meus vídeos, tá? Então eu vou ter que fazer direto aqui.
ok? Então não dá para fazer cortagem e montar, não. Eu vou direto. Então, eu vou estar falando uma coisinha lá no final, que eu gostaria que você assistisse, que é interessante, focado em algo muito importante desse livro de Malaquias, uma aplicação que eu acho legal e interessante. Se você puder ir até o final conosco aqui, tá? Vai ser legal, vai ser bom. Vamos lá. O sexto oráculo, o ímpio e o justo. O profeta passou a tratar da maldade humana. Aqueles que eram fiéis questionavam a Deus se valia a pena ser obedientes. Gente, desculpa, tá? Que eu não estou chegando muito bem. Vou voltar de novo aqui. O profeta passou a tratar da maldade humana. Aqueles que eram infiéis questionavam a Deus se valia a pena serem obedientes, pois os maus prosperavam e eles não. Eles queriam saber qual era a vantagem de ser bom. Olha que coisa interessante, gente. É o que eu estava falando já lá atrás, né? Essa diferença, eu até já foquei um pouco sobre isso, entre o justo e o ímpio. Então fica uma pergunta aqui para nós. Vale a pena servir a Deus? Faça uma análise, faça uma introspectiva, olhe para a sua vida, uma retrospectiva também, olhe para quem você foi no passado. Aí realmente você vai dizer se está valendo para você ou não a pena servir a Deus. Para mim, posso falar por mim e por mais ninguém, e tá, a única pessoa que eu posso falar nessa vida se está valendo a pena ou não servir a Deus é por mim. E, gente, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi entregar a minha vida a Jesus Cristo. Né? Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. E eu louvo ao Senhor. Então a gente vê esse sexto oráculo. E nesse oráculo fazia ali o profeta uma distinção muito grande entre o justo e o ímpio. A gente precisa entender isso aí. E é claro, ser sempre justo e buscar ao Senhor, buscar a Deus. Mas Deus não viu um justo sequer. Ok, mas a gente precisa andar em retidão. Sede, disse Paulo, meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então o que Paulo está dizendo aí? Pode dizer para imitar ele em tudo? Não. Paulo está dizendo, sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, quando eu imitar Cristo, vocês me imitem também. Só me imitem naquilo que eu estou imitando a Cristo. Tá? Não precisa fazer tudo o que eu faço. Não cometa os erros que eu cometo. Mas quando eu estiver acertando em imitar a Cristo, façam o mesmo. Me imitem, mas só me imitem naquilo que eu estou imitando a Cristo. Isso é maravilhoso, gente. Então só olhem para as coisas maravilhosas e boas que eu tenho feito. Em que sentido? Imitando a Cristo. É o que Paulo queria nos passar e que a gente precisa fazer. Analisar essa diferença, que é o que Malaquias quer trabalhar. Vamos lá, terceiro tópico. Profecias para o futuro. Malaquias não se limitou a falar sobre o que se passava nos seus dias. Sua mensagem profética incluiu também promessas para o futuro. Há duas delas que cumpriram literalmente. Vamos lá, profecias sobre o Elias que haveria de vir, né? Na pessoa de João Batista, está muito claro isso. E sobre o sol da justiça, a saber, Jesus Cristo, o Messias. Resta ainda se cumprir o grande e terrível dia do Senhor, gente. O dia da vingança do nosso Deus, o dia do Senhor. Vamos lá. O Elias aguardado. Após descerem do monte da transfiguração, os discípulos de Jesus interrogaram-no acerca desta profecia, porque lhe apareceram Moisés e Elias, e não Elias e Moisés. Né? Vamos lá, coisa interessante. Então, há quem trabalha essa ideia de uma ordem, que a ordem dos fatores aí alteraria o produto. Os discípulos ficaram intrigados com a ordem. Aí vamos ver lá. Por que dizem, então, os escribas que é misto e que Elias venha primeiro? Mateus 17, 10. Jesus deu-lhes a interpretação correta, dizendo que Elias já tinha vindo e era João Batista. Então, vamos lá. As profecias tinham essa ideia sempre dessa questão, né, da vinda, e Malaquias vai focar essa ideia da vinda do Elias aguardado, o retorno do Elias. Né? Vamos ver aqui em Malaquias, estou com a Bíblia aberta aqui, vamos lá. Capítulo 4, verso 5. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ok, gente? Vamos lá, uma coisa interessante aqui. Aí, quando os discípulos estão lá no Monte da Transfiguração, eles percebem algo interessante. Né? Na ordem, a princípio, né, o que seria chamada a ordem natural das coisas, é que Moisés, uma vez por ter historicamente vindo primeiro, deveria vir para, por conseguinte, vir Elias. Mas Elias vem, né, e depois Moisés. Ou seja, a ideia, por que não Moisés, que seria o correto, segundo a visão deles, e depois Elias? Mas Elias e Moisés foi o que veio. Então Jesus já explicou claramente que Elias já tinha vindo. Olha que coisa tremenda, gente. Que coisa abençoada, né? E a gente entende que essa ideia do Elias vindo ali seria uma referência, uma alusão ao
homem de Deus, o último dos profetas no que tange, né, ministério, ou glória a Deus, o profeta João Batista. Né? Claro que quando eu digo ministério, surge aquela ideia de que se hoje há ou não profeta. Gente, esse termo profeta precisa ser mais trabalhado, é claro, dentro de um estudo, e precisaria mais do que simplesmente um slide como eu estou fazendo aqui, relacionado à lição, para explicar isso. Porque esse termo profeta, a gente vê essa alusão no Novo Testamento, e muitos se baseiam nisso. Então quem é o profeta ali? Também era uma das maneiras lá em que esses homens de Deus eram chamados. Geralmente profeta dá a ideia daquelas pessoas que estavam mais ligadas à palavra, tá? À pregação, à ministração. Então a gente vê lá mestres e profetas, doutores e profetas, ministério desse sentido. E é claro também que existe o dom de profecia, o que não faz de quem está profetizando um profeta propriamente dito, tá? Então existe o dom de profecia para a igreja hoje, e também era utilizado naquele período o termo profeta. Profetes, está lá no grego, no Novo Testamento aparece essa expressão profeta, direcionada àqueles homens de Deus que estavam mais ligados à pregação e ao ensino, né, de maneira clara da palavra, mas aqueles que se faziam valer da palavra eram também chamados de profetas, que não é o caso aqui de dizer que eles tinham o mesmo ministério como Elias, como Eliseu, como João Batista, uma vez que tais profetas, e isso culmina em João Batista, termina em João Batista, apontavam para a vinda do Messias, tá? A preparação para esse dia. Uma vez que Cristo Jesus já veio, nesse sentido ali, esse ministério profético ele se encerra, ele se acaba com João Batista. O que nós temos hoje são ali pessoas com o dom de profecia, dom de profetizar. Então muitos se auto-intitulam profetas e muitas vezes o problema é que essas pessoas se auto-intitulam profetas querendo fazer parecer que tem o mesmo ministério profético que haviam ali os profetas da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, quando na verdade não o são. Ok? Mas o foco aqui é entender que Jesus está explicando, respondendo que seria uma alusão que João Batista, ou seja, era o Elias, ou que Elias já teria vindo. É claro que a crença judaica para isso aí é o fato de que Elias viria realmente, ele mesmo, o próprio Elias viria e andaria, pisaria, calcaria ali no Israel. Então a gente vê essa aparição de Elias a princípio lá no Monte da Transfiguração. Há também quem vai dizer que Elias virá como uma das duas testemunhas, há quem diga que é Elias e Moisés, e esse tema não é para esse vídeo, então é um assunto que também dá-nos muito o que falar, né, que Elias virá como uma das duas testemunhas, então alguns acabam alocando e colocando questões como essas nesse texto. Vamos tentar ser breve aqui dentro deste vídeo. Vamos lá, 3.2. O dia do Senhor. O profeta finalizou sua mensagem com uma promessa de severo julgamento. Essa linguagem é frequente entre os profetas. Então, o que a gente acabou de ver aqui, né? Vamos lá, agora Malaquias 4.1. Eu vou ler a Bíblia para depois focar. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão como o restolho do dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Está lá em Malaquias, capítulo 4, verso 1, apontando aí uma alusão do dia do Senhor, o dia da ira de Deus, sendo aí derramada, a ira de Deus sendo aí, por assim dizer, lançada contra os inimigos do Senhor, o terrível grande dia chamado dia do Senhor. É claro que a gente precisa fazer uma distinção entre essa expressão dia do Senhor, porque a gente vê dia do Senhor como sábado, há dia do Senhor como domingo, né? Lembra lá de Apocalipse 1? Eis que eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, reino e paciência de Jesus Cristo. Eu estava na ilha chamada Patmos e era o dia do Senhor. Ou seja, João estava no dia da ira do Senhor ali? Não, domingo, uma alusão ao domingo. Atos 20, Paulo estava ali, houve uma ceia, né? Dia do Senhor acontecendo lá. Até nesse período em que Eutico acaba caindo da janela. Então a gente percebe essa questão de dia do Senhor, às vezes apontando para o domingo, o dia que Cristo ressuscitou, domingo, ou o dia do Senhor como sábado, mas também o dia do Senhor como o dia da ira. O que você precisa fazer, professor, aí, você também aluno, é fazer essa distinção, entender que nesse caso aqui aponta para uma questão escatológica, o dia do Senhor de maneira escatológica, o dia da ira, da vingança, o dia em que Jesus virá como juiz para julgar nações, regerar com vara de ferro. Apocalipse capítulo 19 nos dá uma detalhada ali, declaração a esse respeito. Vamos lá. 3.3. Jesus, o sol da justiça. Apesar do teor severo com que entrega a sua mensagem, Malaquias também inclui uma palavra de elevado conforto para aqueles que observam a palavra de Deus e temem o seu nome. Malaquias 4.2. Não há dúvida de que o sol da justiça e que o profeta se refere, trata-se do Messias Jesus Cristo. Então, vamos lá.
4, verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá quem? Ou o quê? Melhor dizendo, quem, né? O sol da justiça, trazendo o quê? Salvação nas suas asas. Saireis e saltareis com bezerros soltos da estrebaria. É claro que aqui eu estou usando, eu não disse ainda, a tradução ARA. Por que é bom a gente falar sobre isso aí, gente? Tradução, porque muitas vezes vai te auxiliar, te ajudar. Até uma palavra que é de difícil entendimento, algumas pessoas. Porque nem todo mundo, gente, tem essa vida acadêmica, né? E entende o que seria uma tradução equivalente, ou melhor dizendo, uma equivalência dinâmica, uma equivalência formal. Nem todo mundo é doutor em hermenêutica, em exegese, e passou aí pelo seminário, fez os bacharel, o doutorado, o mestrado, está se preparando para ir para outro país. Nem todo mundo, gente. O importante é que a gente procure falar de uma linguagem mais acessível ao povo. Muita gente tenta trazer livros como esse, situações como essa, em vez de descomplicar, acaba complicando ainda mais a vida das pessoas. E a minha pergunta sempre vai ser essa, né? Como é que a gente vai... imagina o leigo, quando vai pegar às vezes assiste uma aula cheia de tanta coisa, não desmerecendo, gente. Quem estudou, amém. Eu também tenho estudado há um tempo já, eu também trabalho com teologia, mas o que eu quero fazer aqui é falar numa linguagem simples. Eu sempre procuro deixar essa linguagem mais complexa, que a gente aprende, lá dentro do seminário. Eu também sou professor, leciono em seminário, e lá eu falo todo cheio de trololó, cheio de 9 horas, meus alunos lá. Porque o ambiente acadêmico exige isso. Mas nós estamos na internet, onde muitas pessoas acessam, e eu creio que a grande maioria, é um pensamento meu, não tem aí essa vida acadêmica, não estudou. Então eu tenho tentado, até mesmo quando eu procuro trazer alguma coisa aqui, gente, que é em hebraico, que é em grego, ou às vezes eu arrisco, chuto lá um aramaico, eu não estou aqui mostrando que eu estou estudando isso, que eu quero aprender isso. Jamais. Eu acho que já deu para me conhecer pelos vídeos, você que nos acompanha no canal, já deu para me conhecer um pouquinho e sabe que eu não estou aqui para querer aparecer, não. Se eu quisesse aparecer, olha a estrutura que eu estou trabalhando aqui. Eu nem tenho recurso hoje, eu até diria mesmo financeiro, né? Devido à minha situação, desempregado, como eu estou há um tempo já, eu não tenho recurso para ficar, eu não tenho tempo também para ficar querendo aparecer e mostrar que eu sei, não. Eu quero aqui ajudar professores e alunos, e eu tenho certeza que algumas pessoas estão sendo abençoados com esse conteúdo. Então, ok? Naquilo que eu falar demais, naquilo que eu me exaltar às vezes, que o ser humano é errado, às vezes que você sentir que eu estou querendo aparecer, bota aí no comentário aí, põe até me auxilia, puxa minha orelha também nos comentários aí, tá? Que eu estou tentando auxiliar e ajudar vocês na medida do possível, com aquilo que eu posso fazer. Então, fechando aqui, né? Está caminhando para o final dessa aula. Eu tenho uma coisinha para falar, eu disse que teria, então deixei para o final, para que ninguém depois comente aí, ó, você falou demais, não entrou na aula e falou, então, fazendo esse vídeo aqui, eu vou deixar para o final. Você só vai assistir, só vai ouvir o que eu tenho a dizer, caso você queira. Não querendo também, sinta-se à vontade, ok? Para assistir, você assiste o que quer. Então vamos lá, fechando aqui já então. Então, sol da justiça não é outro senão Cristo Jesus. A ideia é essa. Então, apesar da severidade, das palavras duras do profeta, ele também abrandou o coração, trouxe palavras de esperança, apontando, é claro, para Jesus Cristo, o sol da justiça, a manifestação do Messias, tão sonhado e aguardado, que, é claro, é o nosso Senhor Jesus. Conclusão. Então, gente, antes de eu ler a conclusão, deixa eu falar o que eu disse que tinha dito, que eu diria para vocês. Gente, vamos lá. Você, professor, que vai estar lecionando essa aula, eu queria dar uma dica para você aí, é só um conselho, tá? Digo eu, não Senhor. Vamos lá, então o que eu queria falar com vocês a respeito do seguinte, gente, nós estamos trabalhando com um livro que, apesar de ser um livro pequeno, 4 capítulos, mas é um livro que tem mensagens maravilhosíssimas. O conteúdo desse livro de Malaquias é tremendo, é abençoadíssimo. E ele está no nosso cânon, um cânon aqui nosso, principalmente a gente que usa a Bíblia, o cristão, ele está entre, é o último livro do Antigo Testamento, e ele marca o início lá para a chegada do Messias e questões nesse sentido, chegando para o Novo Testamento, mas o problema é que a gente acabou estigmatizando esse livro. A grande maioria de nós, os cristãos, hoje, até mesmo os evangélicos, eu diria cristão no modo geral, só recorremos a esse livro para falar de dízimo e ofertas alçadas, e fazer prova de mim, e prosperidade física, material, né? Dinheiro, enriquecer, ou para cobrar alguém que não está dizimando, chamar atenção, chamar de ladrão, forçar alguém a devolver o dízimo. É claro, gente, que ninguém precisa ser forçado, porque é uma coisa que é de Deus, tá? A minha opinião com relação ao dízimo você já conheceu, não preciso nem fazer, ainda que eu faça um estudo, mas a minha opinião é essa, eu vou arriscar dizer, ainda que alguns acabem discordando de mim, mas eu tenho que expor a minha opinião, eu sou livre para adorar o Senhor. Então eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu dizimo, eu oferto, eu não tenho nada contra isso. Tá? E sou tremendamente abençoado. Então,
ainda que eu esteja passando a situação que eu estou hoje, como eu já disse, mas tudo que bate aqui na minha mão é contadinha certinho, minha esposa dizima, meu filho dizima, eu dizima, nossa casa dizima e oferta, e reconhece, glória a Deus, obrigado Senhor, Deus maravilhoso por suprir, não tem me faltado nada, tenho levado uma vida muito boa, abençoadíssima, tá? E não dizimo a Deus, não barganho. Mas o problema é que a gente, deixa eu voltar aqui para não estender o vídeo, eu disse que ia ser breve, é que muitos acabam focando para esse livro só esse tema do dízimo. Quando na verdade tem muita coisa mais a ser dita, muita coisa maravilhosa a ser analisada. A questão do sacerdócio, nós obreiros, sacerdotes aí, precisamos ler esse livro e reconhecer muitas vezes que às vezes a gente erra, peca, falha e leva o povo a errar também, a gente precisa se voltar para Deus, é claro, não estou generalizando, você já me entendeu, mas reconhecer a cada dia mais a nossa submissão que devemos ter ao Senhor e buscar mais a Ele. Povo também reconhecer que, ainda que o sacerdócio esteja errado, nós como povo tem que fazer a nossa parte. Então tem gente que se baseia nisso. Olha quanto tema maravilhoso que esse livro tem. Tem gente que erra e fala, estou errando porque o pastor fulano errou, estou pecando porque o obreiro ciclano errou, estou errando porque o sacerdote errou. Ué, não, independente do erro do sacerdote, nós precisamos andar bem. Ficava um jogando para o outro lá, Deus cobrando e o povo jogava para o sacerdócio, e o sacerdócio jogava para o povo não está dando dízimo, então nós vamos passando fome, o sacerdote dizia. E já o povo dizia, não, o sacerdote, o que leva lá, eles não usam, não utilizam da maneira correta, comem o dinheiro. Então o povo não queria dar dizendo que o sacerdote comia. O sacerdote não queria auxiliar a obra dizendo que o povo não estava dando, que ia passar fome. Olha que terrível, irmão, é um jogando para o outro. É um tema abençoadíssimo para se trabalhar aí. Outro tema maravilhoso, gente, se focar a questão do divórcio, porque é um tema que muitas vezes é pouco falado, a crescente no divórcio. Outro tema interessante, eu citei já, né, julgo desigual, são coisas que a gente pode trabalhar um pouco dentro desse livro. E para mim, aquele que é o maior dos temas. Esse aqui, eu acho que é o tema que eu trabalharia mais. Não trabalhei no vídeo, porque estou respeitando o conteúdo, a fim de que ninguém comente depois que eu fugi do tema da lição. Então, estou trabalhando com a lição, você vai trabalhar com a revista. Lembrando que eu não consegui, o trimestre acabou, e eu não consegui a revista. Eu vou tentar ver aí para esse trimestre. De repente, aí alguém que está ligado à Editora Central Gospel, alguém que pertence à igreja lá, se me falar em memória, ADVEC ou ADVEC, o nome, perdoa a pronúncia, tá? Porque eu não conheço o pessoal dessa igreja, mas é uma igreja abençoadíssima, meu Deus, coisa linda. O pouco que eu acompanho da ADVEC, eu fico maravilhado. Meu Deus, tremendo o trabalho que é feito aí. É para Deus, por amor a Deus. Uma igreja muito organizada. Então, voltando aqui, então, eu não consegui o material. Mas ainda assim eu estou tentando do meu jeito aqui. E também, é claro, quero agradecer o pessoal da Escola Bereana pelo auxílio também, tá? Peguei esse material aí para montar o slide lá na Escola Bereana. Então, se você não acessou ainda, acesse lá. Escola Bereana, coisa tremenda de Deus, tá? É um site aí que traz aí esse conteúdo. E eu quero fechar onde eu queria fechar. Deixa eu ler aqui, em poucos minutinhos eu estou fechando agora. Capítulo 1, verso 10, é tremendo isso aqui. Você pode trabalhar isso aqui, professor, na sua aula, caso lhe dê tempo. Olha o que vai dizer aqui, na ARA, tá? Almeida Revista Atualizada, que é a versão que eu estou usando aqui. Capítulo 1, verso 10 nos vai dizer, deixa eu achar, estou com dificuldade para ler, nem preciso de óculos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão a oferta. Gente, isso aqui eu quero fechar essa aula falando um pouco sobre isso. Tá? Guardando a minha Bíblia aqui. Olha que coisa tremenda, gente. Um ponto que a gente tem que focar. A gente fala muito disso, da oferta, todos esses temas que esse livro traz são maravilhosos, só da justiça. Amém, Jesus Cristo. Mas olha que coisa tremenda, Deus está dizendo aí. Capítulo 1, verso 10. Traduzindo para hoje aqui, parafraseando, Deus dizendo, eu prefiro muito mais que se feche a porta do templo do que se utilize ele para fazer um culto errado, um culto estranho, um culto dúbio. Então, gente, isso aqui precisa ser explorado. É claro que eu não vou explorar aqui porque eu já findou o meu tempo. Mas você, professor, você aluno, explora isso aí. Então, olha só o que Deus chegou a dizer. Quem dera, tomara, alguém entre vocês aí fosse lá e fechasse a porta do templo, para eu não ter que ver o que eu estou vendo aí. Então, Deus prefere, ou pelo menos é o que o texto declara lá para nós, eu estou usando o texto aqui, embora eu não seja tão versado, tão conhecedor, a quem possa me corrigir, é claro, nos comentários, fique à vontade, caso você compreenda melhor o texto. Mas olha o que o texto nos mostra aqui, gente. Melhor para Deus é fechar a porta do que ficar fazendo coisa errada, um culto que Deus não se agrada. Então, com isso, nem tudo que está acontecendo hoje no meio evangélico agrada a Deus. Nem tudo que a gente chama de culto agrada a Deus.
Nem todos os movimentos que a gente vê aí, esses negócios todos que a gente vê, essas exaltações que se vê aí, agradam a Deus. Então Deus não recebe qualquer coisa que chama culto. Deus não recebe muitas coisas que a gente acha que ele recebe às vezes. E é um tema a ser abordado. É isso que eu ia falar para o final aí, deixei para o final. Não sei quanto tempo deu aula, espero que tenha sido breve, espero que não tenha falado por demais aqui. Mas é um tema a ser trabalhado. Trabalhe isso aqui, tá? Fale um pouquinho aí se você tiver tempo. E que Deus não se agrada de certas coisas, e melhor seria, o texto aqui, que a porta fosse fechada do que viver nessa situação. Então a gente precisa fazer o quê? Uma análise dos nossos cultos, uma análise da nossa adoração. Realmente estamos adorando como Deus quer, como Ele exigiu na sua palavra, ou não estamos? Se não estamos, ao invés de fechar as portas, é claro, nós precisamos fazer certo. É melhor fazer certo do que fechar as portas, ok? Então Deus diz, é melhor fechar a porta do que fazer errado. E nós entendemos que Deus está dizendo o quê? Ao invés de fechar as portas, para que não se feche, não faça errado, faça o certo. Adore certo, clame certo, busque certo, exalte certo, ok, gente? Então tá aí, né? Claro, mais uma aula. Peço perdão se em alguma coisa eu fui falho aí. De repente, como eu disse, eu não editei o vídeo, então eu posso ter dito alguma coisa que não ficou legal. Então, quer saber mais sobre o divórcio? Nosso contato tá aí, à luz da palavra de Deus. Quer saber mais um pouco sobre essa questão de julgo desigual? Tá aí nosso contato, à luz da palavra de Deus aí, tá tudo nosso contato. Dízimo, oferta, ou vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É para hoje, não é? É claro que a gente não vai focar nesse vídeo, porque não é só Malaquias que a gente... Quando o assunto é dízimo e oferta, a gente precisa de muito mais do que simplesmente usar esse texto de Malaquias. Há outros textos também que nos mostram. Mas antes mesmo da gente tentar procurar na Bíblia, para tentar, como dizem alguns youtubers aí, não dizimar, dízimo é da velha aliança, a gente precisa entender uma coisa, velha ou nova. O segredo é a aliança, ok? Então quem tem aliança com Deus não está olhando se é antiga, se é nova, está olhando a aliança. E eu dizimo, oferto com muito amor, muito prazer. Obrigado, Senhor, por me dar essa oportunidade, tá? No nome de Jesus. Fiquem com Deus. Aí está aí o nosso contato no final. Querem nos, muitas vezes, sentir o desejo, se você foi tocado, sentiu o desejo de nos convidar a estar com vocês aí no seu templo, né, sua igreja, onde você reúne e congrega, você vai ver que se você ligar para nós ou nos enviar um zap, você vê que é muito fácil entrar em contato conosco. A gente não tem muitas essas historinhas que muitos têm, esse cheio de coisinha para poder. Não, você vai descobrir que é bem fácil, tá? Fique com Deus, a paz de Jesus, até a próxima aula, até o próximo trimestre, ok? Se alguém tiver alguma novidade, qual vai ser o próximo material, porque eu nem sei ainda, ok? Entre em contato conosco aí, nos auxilie, nos ajude, que será um grande prazer. Fiquem com Deus, até a próxima aula, que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém.